Olá, pessoal. Pessoal, você sabia que para falar de Deus, você tem que estudar? Você sabia que para você pregar o evangelho, você tem que estudar? Você sabia disso? Você não sabia disso? Quer dizer que a pessoa, para se formar em direito, ele tem que estudar. Para ser psicólogo, por exemplo, eu sou psicólogo. Eu estudei 5 anos na faculdade. 1 ano na faculdade Maurício de Nassau, em Natal, e 4 anos aqui em São Luís do Maranhão, no Selma Renascença. Eu sou psicólogo formado. Eu estudei para ser psicólogo. Você sabia que para você ser pregador, você tem que estudar? Você sabia disso? Você sabia que se você pregar heresia, você vai para o inferno? Você sabia disso? Você sabia que heresia é falso ensinamento? Você não sabia? Que é obra da carne? Então fique sabendo, meu querido. Para você falar de Deus, você tem que estudar. Ora, para falar de lei humana, você tem que estudar. Imagina falar de Deus. Falar de Deus é coisa séria, meu querido. Tem que ter estudo, tem que ter um cuidado, tem que ter uma disciplina. Eu vou gravar um vídeo depois mostrando para você todos os meus livros que eu tenho aqui em casa que eu estudo. Entendeu? Para você ter exemplo, para você ver com seus próprios olhos que você tem que comprar livro. Mas claro, sempre estudando junto com a palavra de Deus. Não é livro isolado, não. Você pega o livro, pega a Bíblia e vai estudar. Entendeu? Vamos ver aqui na Bíblia, em Mateus 12, de 1 a 6, o que é que diz? Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas. Passou quem? Jesus. Em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, ele quem? Jesus: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus? Davi entrou onde? Como entrou na casa de Deus. Jesus chamou a igreja física de casa de Deus. Aqui não interessa qual é a casa, onde estava construída essa casa, quem construiu essa casa. Ele não colocou isso aqui como algo importante. Ele apenas estabeleceu que a igreja física é casa de Deus. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ora, não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que a igreja física. Eu vou te explicar por quê. Jesus é maior do que o templo porque Jesus é a palavra. O que você tem que entender é que o templo nunca foi proibido e nunca foi satanizado por Jesus. Isso é uma idiotice, uma estupidez falar isso. O templo, ele é menor do que a palavra porque a palavra tem que estar acima de tudo e de todos. Então não é o templo que é satanizado, é o que se fala no templo. Vou explicar. Se você prega heresia na sua igreja, se você prega falso ensinamento, a sua igreja, o templo, é inútil para Deus. Mas se você prega no seu templo a palavra do Deus vivo, aquele local se torna digno diante de Deus. É óbvio que se torna digno diante de Deus. Então o templo, ele é menor do que a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Parede não fala, mas a gente tem que se organizar, porque o reino de Deus é um reino super, hiper organizado. E a igreja física, ela representa esse reino organizado de Deus. Não vamos falar ignorância.
Olha o que é que diz aqui em Tito 1,7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Não é da casa dele não, meu querido. É da casa de Deus, do templo. Não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Você leu comigo? Abra sua Bíblia depois, Tito 1,7. Depois diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Templo físico, que é a igreja. A igreja somos nós. Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Quer dizer, aqui fala em dois momentos, igreja e casa de Deus. É totalmente separado. O templo é a casa de Deus. Até hoje está aqui. Novo Testamento, meu querido, Timóteo e Tito. Você que é desengrejado, tenha amor pela sua alma, vai estudar a palavra, larga de falar bobagem na internet, dizendo que não precisa mais de templo físico. Quanta ignorância! Existe templo desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, tem templo de Júpiter, tem templo de Atenas, tem templo de Afrodite. Como é que não tem templo evangélico? Meu Deus, quanta ignorância! Vai estudar a palavra, rapaz. Você que está me ouvindo, vai estudar. Você está ferindo a palavra de Deus e vai pagar por isso. Deus é vingador, ele não passa a mão na cabeça de ninguém que fere a palavra dele. Veja a situação de Herodes, que Deus mandou um anjo ferir de morte, porque ele perseguia a igreja de Deus, perseguia as pessoas de Deus. Veja o próprio Herodes que levantou o templo sem ordem de Deus. O próprio Cristo disse: essa aqui é a casa do meu Pai, é casa de oração. Entenda que mesmo Jesus não ordenando Herodes construir o templo, ele firmou que aquilo era casa de oração, casa do pai dele. Entendeu? Mas o próprio Deus mandou depois ferir Herodes de morte, porque Herodes estava perseguindo e mandando matar cristão à espada. Meu querido, acorda. Onde a palavra de Deus é pregada de forma digna, o templo é digno. Onde a palavra de Deus é pregada de forma herética, mentirosa, aquele templo sim é sinagoga de Satanás. Acorda, vai estudar, abre tua cabeça, rapaz, abre tua cabeça. Deus está me usando para alertar pessoas do Brasil contra os desengrejados satânicos, pessoas que se levantam para destruir, tentar destruir a obra de Deus na terra. Eu digo, vocês pagarão caro por se levantar contra a obra de Deus. Essa obra de Deus, existe muita igreja séria, existe muito templo sério, entendeu? Assim como existem aqueles templos que as pessoas ficam rodando, caindo, aquele templo sim é digno, porque não existe cair no poder de Deus. As pessoas no Antigo Testamento se debruçavam com o rosto em terra quando recebiam uma revelação da parte de Deus. Ninguém caía no poder de Deus. As pessoas caíam, a exemplo dos discípulos, quando Cristo estava transfigurado no monte. Você pode ler. Os discípulos caíram por medo no chão, por medo. E Cristo disse: não temas. Assim como em Apocalipse, João ficou com medo. E Jesus disse para ele: não temas. Quer dizer, muitas pessoas caíram por